Boa noite! Deixa eu ver se eu consigo colocar um nome aqui para essa live. Ai, meu Deus. Tararara. Eu vou sair e vou abrir de novo. Oi, Maria! Maria Alice. Deixa eu te chamar aqui. Maria Alice vai entrar aqui com a gente hoje. Boa Olá, noite! tudo bem? Ai, eu costumo fazer live sozinha e eu faço com o microfone. E Pode com o fazer, não tem problema. Mas eu não tenho, aí eu não ouço. Ah, tá. E aí, Ai, pessoal, vamos chegando. Vou mandar aqui uns é, aviãozinhos para aviãozinhos. as pessoas. Vamos ver Hum. aqui. Quem precisa dessa contribuição? Quem está disposto a receber dessa live? Universo, quem são as pessoas que estão dispostas a receber dessa live? Aí, bom, para mim é a minha última live do ano e para você, Maria Alice, como que é? Também a minha última live do ano. É, Para encerrar aqui, vamos falar sobre relacionamento, ancestralidade, isso. para a gente iniciar aí o ano liberando, né, crenças que nos limitam, que impedem que a gente consiga estabelecer relacionamentos mais expansivos, né, que Isso. venham contribuir. Que seja É um. que eu continuo mandando aqui, aviãozinho, tá bom? Tá bom. Deixa eu perguntar, você sabe como que a gente. Porque eu geralmente eu coloco o nome da live antes de entrar. Aí eu falei, vou entrar e depois eu coloco o nome, só que agora que não está aparecendo para mim essa opção nesta sala. Então, mas tá bom. Deixa eu ver aqui. Aqui no comentário, você quer fixar? Queria colocar um nome pra gente. Então, você pode, aqui no adicionar comentários, Hum, você escreve e aí clica que você consegue. Eu não estou conseguindo aqui no meu. é, Às vezes trava aqui minha tela. não, tá bom, tô Veja se no colocando seu você aqui consegue já. escrever, digitar. Consigo. É, ancestralidade e relacionamento. Isso. Foi publicar. Só acho que não vai ficar fixo. Clica em cima, ó. Uhum. Aqui não deu. Clica duas vezes que pede para Ah, tá. Eu dei dois toquinhos, aí ele acho que fala fixou. para fixar. Vamos ver. Bom, vamos começando então. Sejam Sim. bem-vindos para essa nossa última live. Cris, você quer se apresentar? Depois eu me apresento. Pode ser, pode ser. É, eu sou a Cristina, estou aqui no interior do estado de São Paulo, no em Presidente Prudente, na terra do calor. Eu não sei, eu nem cheguei a te perguntar, né, Maria Alice, onde é que você estava, mas eu estou aqui, eu vim para cá no meio da pandemia, né? E eu comecei meu trabalho, né, com terapias em 2009, mais ou menos, né? Aí comecei a formação em coach, aí não senti um chamado ali, mas fui me desenvolvendo e, na verdade, fui aprendendo muita coisa dentro da minha vivência. Sabe quando você vai vivendo, vai experimentando as coisas e vai percebendo que dá resultado? Então, a base do meu trabalho sempre gosto de estudar de tudo e depois falar assim, opa, isso aqui serve, isso aqui não serve. E nesse último mês especificamente,
durante o ano todo, a temática de relacionamentos, ela já veio aparecendo na minha vida, só que como é uma coisa que, para mim, eu ainda tenho pontos a resolver, eu não queria trabalhar, né, oferecer isso como tema de trabalho. Eu falei, cara, eu ainda tenho coisas. E até que chegou agora o final do ano, eu falei, tá bom, depois de tantos pedidos do universo, entendeu, me trazendo, eu falei, eu vou falar, e eu vim trazer. E aí, essas lives que eu vim fazendo sobre relacionamento foi muito interessante, porque eu vim aplicando a DNB, né, nas minhas lives, a desprogramação neurobiológica, que a Maria Alice também é facilitadora. E agora, hoje, eu tive uma coisa que aconteceu comigo, que foi uma liberação de uma situação que não estava nem na minha consciência. Então, foi muito interessante. E agora, para fechar aqui com chave de ouro, essa live nossa, que foi um presente. Muito bem. Então, eu sou a Maria Alice de Paula Santos, Malice Saúde Integrativa, né, que é o nome da minha empresa. Trabalho com várias terapias, constelação familiar, barra de Axe, Theta Healing, Touch of Light e a desprogramação neurobiológica, que é o foco aqui da nossa live. E o meu viés, né, para trabalhar, eu junto a DNB, desprogramação neurobiológica, com a constelação familiar, né, trazendo a questão do movimento sistêmico junto, né, para desprogramar justamente essas crenças que a gente vai, vamos dizer assim, assimilando sem se dar conta, sem perceber, né? E quando a gente fala ancestralidade, a gente logo pensa que é só da família. E nossa crença, as nossas crenças não são só da nossa família. Tem a ver também com a época, o inconsciente coletivo, né? Sim. O que o planeta está vivendo, o momento que o planeta está vivendo. Então, são muitas crenças, né, que nós estamos recebendo o tempo todo e nem percebemos, né, exatamente que isso acontece, que é uma crença, que ela está nos limitando. Então, é importante olhar todo esse cenário, né, para a gente entender essas crenças, até para ajudar na desprogramação neurobiológica. Sim. Posso só fazer um adendo? Que é muito Claro. interessante que você falou do coletivo. Tem uma pessoa que eu sigo, que ele é um terapeuta junguiano, e ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da coletividade, que é o contágio psíquico, né? Que a gente, né, em Axis a gente fala muito disso, né? Que os nossos pensamentos, a maioria dos nossos pensamentos não são nossos, né? E que às vezes essas vozes das pessoas, o que as pessoas estão pensando, estão tão enraizadas no coletivo, e a gente pega aquilo ali e acha que é nosso e sai vivendo, né? Sem perceber que, opa, peraí, né? Isso aqui é meu. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de internet, então muitas informações, e nós não fomos educados, né, a buscar, aprofundar o que é, o que procede, o que não procede, o que realmente ressoa para mim. Então você vai recebendo esse monte de informações sem filtrar. E isso vai trazendo mais crenças ainda, né, para nosso inconsciente. Então, Entendi. é legal a gente começar a perceber um pouco sobre isso. Você quer falar um pouco sobre a desprogramação, explicar o que é desprogramação? Não sei se todo mundo que está aqui conhece. Sei que algumas pessoas sim, mas é legal você explicar para a gente entrar começar a abordar o tema. Eu brinco que a desprogramação ela é mágica, né? Ela tem um potencial, para mim, ela é luz. No meu conceito geral, eu entendo a desprogramação como uma luz que a gente acessa, né, de certa forma, e que ela vai entrar ali dentro das nossas células, dentro dos nossos neurônios, através dos nossos comandos, né, mentais, e vai limpar os resquícios de informação que estão armazenados no nosso corpo. Eu gosto muito da ideia de exemplo, né? Esses tempos atrás
eu estava fazendo um processo porque eu estava tentando tirar essas marcas de expressão do meu rosto. Por quê? Todas essas marcas, né, que a gente tem na face, de certa forma, são movimentos que estão ali, a gente repete, 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 e eles acabam marcando. O que que a DNB faz? Conforme a gente na vida vai tendo emoções repetidas, 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 elas vão marcando a gente. E o que que a DNB vai fazer? Ela vai limpar esse processo que está ali por trás. Que a gente foi machucando a estrutura, né, energética do nosso corpo através dos nossos pensamentos e sentimentos e fez com que essas fissuras acontecessem. Só que a gente não vê, né, essas fissuras emocionais que estão no nosso corpo, porque de certa forma elas acabam aparecendo muito em sintomas, né, através de doenças, problemas financeiros e problemas nos relacionamentos. Então, através da desprogramação, a gente consegue enviar essa energia para a célula e pedir para que ela volte para a sua natureza, né, de expansão, de crescimento e de saúde, que é a natureza de todas as coisas, né? Quer complementar com mais alguma coisa? Só dar um oi aqui para Mari, Letícia, Ana Lúcia, que entraram, sejam bem-vindas. Outra coisa também que seria interessante, que é interessante da desprogramação neurobiológica, é como é que a gente aplica, né? Como é que acontece isso? Que é a conexão do coração com a mente. Por que que isso é importante? Porque a nossa mente, a nossa tendência é ficar no racional, né? Racionalizar as coisas. Não, eu estou bem, não, eu estou legal, né? Eu não tenho nada a ver com isso, tal, tal, tal. Mas quando você traz, né, realmente o coração, né, olha, né, para dentro de você, para as suas questões, com o coração, você vai realmente entrar em contato, né, com mais profundidade, sem racionalizar tanto. Então, quem vai comandar todo o trabalho da desprogramação é essa conexão do coração com a mente. Quem vai apontar, né, quais são as emoções, os sentimentos, pensamentos que estão ali arraigados, que estão provocando, como você disse, essas marcas, né, ou doenças, ou impedindo que a gente estabeleça relações mais sadias, né, saudáveis. Então, esse coração vai trazer tudo isso. E conectado com o cérebro, né, que pode promover a ação. Então, quais ações, né, que eu posso realizar para mudar tudo isso? Então, por isso a importância da conexão coração e mente, que a desprogramação neurobiológica propõe, né, para trabalhar, mexer com os neurônios, construir novos caminhos neurais, para que a gente realmente possa modificar. Sim. Quando a mente quer ir para um lado, né, e o coração quer ir para o outro, a gente cria o problema, né, o sofrimento e a dor, né? E aí quando a gente tem a oportunidade de alinhar esses dois centros, né, e limpar as interferências que estão ali, o nosso caminho se abre, né? O que eu falo assim, o que é abrir caminhos, né? O que quando a gente vai em algum lugar, fala, nossa, abrimos os seus caminhos, o que que é? É exatamente isso, né? Alinhar a nossa mente, a nossa intenção, os nossos pensamentos e desejos com aquilo que a gente está sentindo, né? O que a gente gosta de fazer, a alegria que nós temos, quem nós amamos. Então é muito importante para a saúde e principalmente para os relacionamentos, né? Exatamente, saúde física, mental e espiritual. Não é? Eu estava pensando assim, o que eu vou contar, né, dessa live sobre relacionamento? Isso, eu tô curiosa. Eu falei assim, bom, a gente tem muitas palavras aí, né? Eu tenho dedo podre, né? Eu até coloquei na minha chamada, né? Dedo podre, só consigo me relacionar com pessoas que não trazem, né, nenhuma contribuição, não somam. Ou então, uma outra fala é: eu vou buscar a tampa da panela, ou a metade da laranja.
enfim, tem várias falas aí, né? Várias crenças que a gente escuta, né? Já escutou aí durante muito tempo, continua escutando, né? Se você lê aí vários lugares, isso continua muito forte. A outra pessoa que é responsável pela sua felicidade, ou você é responsável pela felicidade do outro, enfim, é tudo muito, vamos dizer assim, confuso ou desempoderador, né? Se eu sou responsável pela felicidade do outro, eu estou dizendo que outra pessoa não tem poder, né? Eu é que tenho. Então, eu estou dando poder para o outro. E essa questão de dedo podre, eu, por exemplo, fiz 3 casamentos. Passei por 3 casamentos. Então, assim, mais do que nunca, eu Você tenho, é vou dizer assim, conhecimento desse assunto. de causa. Estamos aqui e queremos te ouvir. Aí, você acha que quando você muda, troca, né, de pessoas, tal, começa um outro relacionamento, você acha, não, esse aqui é diferente, não tem nada a ver com o outro. E aí termina o relacionamento, aí você começa o outro, no meu caso, 3, né, achando a mesma coisa. E hoje, né, depois de todo esse meu trabalho com várias terapias, trazendo a consciência, se eu não me conhecer, né, realmente, e não perceber qual é o movimento que eu faço, eu continuo reproduzindo esses mesmos padrões. Então, essa é a grande questão, o autoconhecimento, né? Que essas terapias são contribuição nesse sentido, né? E outras também. O autoconhecimento é fundamental, assim, por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou escolhendo essas pessoas? Qual é o movimento que eu faço? O que que eu vou buscar, né, nesses relacionamentos? Porque quando a gente busca, né, um relacionamento, aqui a Mari, repeti muitos padrões em meus relacionamentos, só casei uma vez, mas namorei alguns. É isso aí, Namorou os Mari. mesmos ainda, né? Isso que é o pior, né? A gente namora os mesmos, né? Casando, não, eu só trouxe esse casamento, mas assim, quando você olha, você vai, né, se conectar com as pessoas que estão na sua frequência, que estão ali para ensinar a você alguma coisa e você a eles também, né? E no meu caso, assim, meu relacionamento, a gente acha assim, só relacionamento amoroso. Não, a gente reproduz também nos nossos relacionamentos de amigos, de trabalho, tá? A gente reproduz tudo isso. E isso vem a partir do papel que você tem na família. Quais são as crenças que tem a sua família, quais são os valores que tem ali na sua família e qual é o seu lugar dentro desse campo sistêmico. Então, é uma questão mais complexa para a gente olhar. Eu preciso entender qual que é o meu papel ali. Então, no meu caso, eu tinha a crença de que eu era responsável pelas pessoas. Então, o que que eu ia buscar? Pessoas que queriam ser cuidadas, para que eu pudesse cuidar. Para cumprir a crença, né? Obviamente, exatamente. O que que acontece com isso? Você fica exausta, porque vai chegando um momento que como é que você carrega você e a outra pessoa nas suas costas? O peso é muito grande, Sim. não é? Então, obviamente que você finaliza aquele relacionamento porque você não aguenta mais, aí você inventa aí, né, várias razões, motivos de você estar rompendo aquele relacionamento. Mas se você não olhou para isso, não entendeu e não transformou essa situação,
você vai para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, repetindo os mesmos padrões. Então a gente joga a responsabilidade, eu terminei porque aquela pessoa é isso, porque aquela pessoa é aquilo. Na verdade não é, ela está ali cumprindo uma vontade sua, né, de estar naquele espaço, de ser uma cuidadora das outras pessoas. Então eu cuido de amigos, eu cuido no trabalho, eu fico cuidando de todo mundo. Esse sempre foi o meu movimento, né, que para mim agora é mais claro, então eu consigo olhar agora e falar, opa, será que eu estou aqui, né, reproduzindo esse padrão? Como é que eu transformo isso? Então, para eu mudar, então a questão não é de dedo podre, mas de quais padrões eu estou repetindo, porque eu acredito que o meu papel é esse determinado nesse espaço. Então, dentro do campo sistêmico, eu ocupei um espaço de que eu era cuidadora, no caso dos meus pais, responsável em cuidar deles. De forma inconsciente, nós não fazemos isso conscientemente. Então eu E me o achava inconsciente tem um responsável. poder muito grande, né, na nossa vida. Isso. E é uma arrogância, né? Como é que o filho, a filha pode cuidar dos pais, né? Então, é uma arrogância isso, porque na verdade são os pais que cuidam dos filhos. Então, também um papel invertido aí, né? Questionando uma hierarquia que é uma ordem da constelação, né? Que hierarquia é em relação aos que vieram antes, né? Não no sentido de dominação, mas respeitando aqueles que vieram antes, né? Que são os nossos pais. Então, quando você inverte esse papel, você está indo contra a hierarquia. Na relação pai e filho, você veio depois, né? Então, eles são os que vieram antes. Então, não eles que cuidam e não eu cuido deles. Você pode dizer, não, mas e na velhice e Entendi. tal? É uma coisa diferente. Uma coisa quando os pais ficam idosos, requerem cuidados. Mas eles sempre serão aqueles que vieram antes. Mesmo que sejam idosos e que você agora dá suporte, né, condições para que eles possam ter uma finalização com, vamos dizer assim, com todo o amparo, né, necessário. É diferente do que você inverter com arrogância, que era o que eu fazia. Eu tinha uma arrogância achando que eu cuidava das pessoas, né, que eu Você tinha esse tinha mais poder. condições, né, de fazer pelo outro do que as pessoas tivessem condições de cuidar delas mesmas, né? E é Exatamente. interessante que você falando me vem uma percepção que, assim, como eu moro com os meus pais, eu tenho esse olhar, né, de algumas coisas que a gente precisa, não, deixa eles fazerem, né? Eles estão ainda com condições, então deixa eles fazerem. E como eu acho que a gente interrompe o receber, né? Quando a gente entra no papel de cuidar de quem deveria estar cuidando da gente. Porque se a gente não aceita o cuidado deles, a gente está interrompendo, está bloqueando um receber. E aí, onde Exatamente. é que a gente vai transbordar na vida das outras pessoas se a gente não está recebendo, né, de quem não deveria, mas de Quem quem nos deu a veio antes? vida, quem nos deu a vida, Sim. né? Na relação com os pais, eles nos deram a vida. Então, receba isso, né? Aí, quando você inverte o papel, você não recebe, exatamente como você falou. E quando você vai para um relacionamento afetivo, nesse funcionamento, o que você vai fazer nesse relacionamento? Você vai querer cuidar, você vai querer dar para o outro, não receber do outro. Então, você entra numa outra ordem sistêmica, que numa relação afetiva é necessário que haja o equilíbrio
entre o dar e receber. Então, ninguém pode dar mais ou receber mais do que o outro. E se você entra nessa coisa de cuidadora do outro, o que você está fazendo? Doando mais e recebendo menos. Que o outro quer, fica no lugar de ser cuidado. Sim. E Então, aí você também entra entra a no desequilíbrio. codependência, né? Que é um vício, né? De você, sem o olhar da constelação, né? E da ancestralidade, é o que a gente vai falar como vício, codependência, né? É esse vínculo negativo, né? Com as Exatamente, pessoas. sim. Que um fica alimentando o outro. Aquele que doa, aquele que recebe, ele só quer receber, o outro só quer doar, e fica um alimentando o outro, né? Fica num círculo vicioso mesmo. E aí, para romper com esse círculo vicioso, você precisa sair, né? Olhar para a situação, entender qual é o papel que está acontecendo ali e realmente desprogramar, né, toda essa visão, que aí entra a desprogramação neurobiológica, entra para desprogramar todo esse programa que você foi construindo ao longo da sua vida sem perceber. Então, ela vai justamente nos dar essa possibilidade de construir novos caminhos neurais que eu posso fazer de outra maneira. Eu não sou responsável pelas pessoas, aliás, por ninguém. A única pessoa que eu sou responsável é por mim. E já dá um trabalho danado, né? E é isso que nós Não, temos que entender, né? sim. E assim, durante muito tempo, eu estudei regressão de vidas passadas, né? E a gente percebe, então, por exemplo, para alguém que vem com uma situação, mas por que que eu vim com essa família, né? E às vezes toda bagunçada, cheia de problema, que me colocou nesse lugar, né? Que me fez, né? E durante muito tempo, às vezes a gente fica nesse lugar de vítima, né? Dos nossos pais, até a gente fala assim, opa, peraí, mas o que que realmente, né? Como que realmente a vida funciona? E aí, um preceito que eu acho que abre muito a mente para mim hoje é a ideia de que em vidas passadas eu agia da mesma forma. Então a gente só vem na família que vai colaborar para que isso se reproduza, porque é aquela história, né? Se um filho se comporta de um jeito e o outro filho se comporta de outro, então não é necessariamente o ambiente que fez, né, moldou, mas o ambiente ele colabora para que aquilo que já está dentro da gente venha à tona. Então, Uhum. eu penso assim, né? A gente passa muito tempo até conseguir acordar e perceber o que está acontecendo de errado. Então, assim, quantas vidas a gente não vem errando para poder chegar agora, graças a Deus, né, que a gente tem tanta tecnologia e tanta informação para poder fazer um final, eu gosto de pensar assim, um final de vida diferente. Pelo menos nessa vida, nessa história, a gente tem condições. Não importa para mim muito o que necessariamente se a gente vai, vai viver um grande amor e tudo mais, mas assim, tô saindo daqui melhor do que eu entrei, né? Consegui fazer alguma pequena mudança, porque eu acho que é isso que importa. E porque aí a gente vai construir uma nova história lá na frente que vai se desenrolar com futuros melhores também. Você estava falando que estava aqui pensando, né? Ah, fugiu, peraí. Pensando e fugiu aqui o caminho aqui. O que eu queria falar mesmo? É, o importante também é a gente ter a consciência, né, desse trajeto, dessa caminhada nossa. Porque se eu não conseguir ter a consciência, né, desse movimento que eu estou fazendo, desse padrão que eu estou realizando, né, como é que eu posso fazer diferente, né?
E como é que eu posso cumprir essa minha jornada aqui? A gente está aqui para fazer uma jornada. Né? E essa jornada, com certeza, é que a gente se transforme cada vez em uma pessoa melhor. Agora, para isso eu tenho que estar consciente, né? Muito consciente, muito empoderado também. Né? Meu autoconhecimento em poder realmente de realizar as coisas. Então eu preciso estar muito, vamos dizer assim, me conhecer profundamente. Quem realmente eu sou e qual é o meu propósito aqui, né? E qual é a minha contribuição nesses meus relacionamentos, da família, afetivos, né, amorosos, no trabalho. Como é que eu posso ser uma contribuição, né, para tudo isso? Para que realmente sejam relações expansivas, né, que contribuam para todos. E não colocar a responsabilidade nos outros. Porque a nossa tendência é culpar os pais, culpar alguém do trabalho, culpar outra pessoa que a gente estamos no relacionamento. Então a gente vive um triângulo que é um momento eu sou a vítima, outro momento eu sou a salvadora e outro momento eu sou o algoz. Né? Então a gente que é o movimento que a gente vive nessa dimensão, né? Nesse planeta, nesse planeta, nesse momento não, né? Sempre foi assim, né? Ou um grande período assim, por um grande período assim, da gente ficar girando, né? De vítima, salvadora ou algoz, né? Então, fulano é meu algoz, né? Os pais são o algoz, ou companheiro, marido, esposa é o algoz, eu sou a vítima, o chefe é o algoz, eu sou a vítima, eu fico esperando um salvador, então eu encaro a terapeuta como uma salvadora, então coloca para nós a responsabilidade de resolver as questões da pessoa. Então, também é uma forma equivocada de você buscar um tratamento qualquer que seja, né? Psicólogo, psiquiatra, médico, qualquer um deles. Você colocar, né, as suas responsabilidades nas mãos dos outros, né? Eu fico aqui passiva, recebendo só e não faço nenhum movimento, nenhuma ação para modificar isso. Então, o movimento que a gente tem que fazer com essas terapias, né, a desprogramação neurobiológica que a gente está trabalhando aqui, é justamente romper com esse padrão de vítima, algoz e de salvador. Sim, e eu percebo, né, que eu não sei se você também já viveu isso, momentos em que é muito nítido, né? Aquilo que eu julgava no outro, aquilo que eu criticava no outro, aquilo que eu condenava no outro, daqui a pouco eu estou naquele mesmo lugar e agindo da mesma forma. E aí, conforme eu fui percebendo, óbvio, né? No coaching, a minha formação em coaching, ela era muito enfática em relação a isso, né? Não julgar o outro. Quando eu fui para a hipnose ericksoniana, eu também entrei nesse lugar. Mas o você viver, de vez em quando a gente esquece, porque a gente está aqui nessa brincadeira, né? Que dá de vez em quando a gente esquece dessa virtualidade, né? Que a gente está vivendo. E aí, a hora que você se pega julgando, assim, era assim, ó, de acontecer uma coisa de eu julgar alguém e daqui a pouco eu tá naquele lugar. Eu falo, acho melhor. Acho melhor não, né? E eu acho tão engraçado como as pessoas não percebem isso. Não Não percebem. A percebemos, não pessoa percebemos. entra naquele discurso, só que ela não se percebe em outros momentos fazendo exatamente a mesma coisa. E eu acho isso incrível, porque, caraca,
né? Como é uma cegueira que a pessoa não tem consciência nenhuma, né? De como as coisas estão acontecendo, né? E se desenrolando. Então, isso é muito forte. Assim, não é desafiador ter essa consciência, não é uma coisa simples, né? Não é gostoso, Porque, não? porque você olhar para outra pessoa e perceber que tem algo nela que te irrita profundamente, que mexe com você, eu não gosto daquela pessoa, não sei o quê, papapá. E você, tendo agora, né, sendo agora um ser de consciência, você olhar e dizer assim, bom, o que que em mim, né, está mexendo, que lugar aqui em mim, né, ela está dizendo para mim que eu preciso olhar, né? Então, é por isso que eu te falo, a questão do autoconhecimento, ela é fundamental para você poder falar, peraí, por que é que essa pessoa me irrita tanto? Por que é que eu não gosto dessa pessoa? O que que ela está trazendo para mim? O que que eu tenho que olhar para mim? Não é uma questão tão simples, mas ela é fundamental, porque você conseguindo olhar, né, por que que ela faz aquele movimento e o que ressoou em você, você libera a pessoa e libera você também. Não estou dizendo que a gente tem que ficar amiguinha, né, de todo mundo, não é isso, mas Uhum. de nós não ficarmos presos, né, presos às pessoas, responsabilizando as pessoas, e nós também sofremos. Porque quando eu emito sentimento de raiva, de indignação, né, de ódio, de ressentimento, tudo isso volta para mim, né? Porque nós temos os campos que ficam ao nosso entorno. Então a gente fica trocando, né, frequências nesses campos. Então nós estamos emitindo e recebendo essas frequências. Então isso volta. Isso volta o quê? Em doenças físicas, em doenças emocionais, né? Então, ela impacta, né, em todo o nosso sistema físico, emocional, espiritual, em tudo isso. E as pessoas não nos é ensinado que existem todas as dimensões quando a gente faz essa vibração, não é? Tem vários memes aí no Instagram, no Facebook, de terapeutas que ficam assim, né? Faz meditação logo de manhã, e aí quando sai de casa, briga no trânsito, começa a já, já transmitir aí pura irritação. Mas é exatamente isso, né? O tempo todo nós somos, vamos dizer assim, chamadas ou chamados para estar na presença, né? Estar na presença. Não cair, né, nesse jogo, porque para a gente entrar nesse jogo, às vezes eu pensei e falei assim, meu Deus, Maria Alice, por que que você entrou nessa história? Olha aí, presta atenção, menina, presta atenção. É muito fácil, né? Agora, qual é a vantagem? Eu ter consciência, falar, epa, olha o que eu estou fazendo, presta atenção, né? Agora, quando a gente não tem consciência, a gente entra mesmo, e aí a coisa fica mais grave, né? Fica mais complicada para nós, né? Porque isso vai realmente impactar no nosso corpo, né? Em todo o nosso organismo, né? E isso é muito forte. Como você falou, né? Das marcas, a postura do corpo. A minha postura, por exemplo, que agora eu estou trabalhando também para mudar, como eu quero sempre ajudar o outro, então qual é a minha postura? De ficar curvada. Por quê? De carregar o mundo nas costas. Então, aquela postura de quem fica assim, né? Então, tinha pisadas muito fortes também, sabe? Como se fosse, andava assim,
uma calosidade na sola do pé por pisar muito forte, assim como, né? E eu percebi recentemente que não tenho mais. Essa Nossa. calosidade mudou a forma da minha pisada com esses trabalhos todos energéticos. Então, vai mudando a sua postura, vai mudando o seu corpo, vai mudando a sua fisionomia, vai mudando tudo. Posso contar uma experiência que eu tive faz pouco tempo? Lógico. Eu recebi, quando eu fiz a minha formação em Access, eu recebi acho que uma vez facelift e eu não entendi como é que era e não. Beleza. E aí, nesses últimos tempos, eu estava fazendo umas trocas com uma amiga e ela fez. E aí, ela tem uma posição aqui assim, que é para tirar as impressões sobre a velhice. Meu Deus do céu! Mas a sensação é que tinha saído. Me veio muita imagem da minha avó na minha mente quando ela fez o processo. E aquilo ela tirou aquele campo de energia como se eu tivesse carregando a experiência da minha avó, quer dizer, o meu julgamento em relação à minha avó e à idade, ou seja, uma criança, né, que observou, julgou, entendeu, comprou aquele ponto de vista e estava carregando aquilo. Então, a probabilidade de eu chegar daqui a alguns anos e estar parecida com ela era muito grande, mas é uma inconsciência da gente nem imaginar que a gente está carregando esse tipo de coisa, né, no nosso corpo, que nem você falou, né? Esse autoconhecimento ele faz com que a gente vá percebendo o nosso corpo, onde é que está pesado, onde é que eu brinco que eu tenho esse lado meu direito, ele é mais firme do que o meu lado esquerdo. Então, essa percepção da gente observar o nosso corpo, né, o nosso comportamento, como o que tá, tô com dor aqui, tô com dor assim, eu tenho um incômodo, às vezes tem, vamos pensar assim, uns choquinhos. Poxa, não existe acaso, né? Nada é por acaso. Então, o corpo está sempre tentando se comunicar com a gente e muitas vezes a gente não observa isso, né? Porque acha que é o normal. Ah, tô ficando velha, vamos pensar assim, tô ficando velha, tô ficando travada. Ah, é normal, é da idade. E não é verdade. Você trouxe um ponto bem interessante, Cris. Primeiro, assim, qual foi a educação que nós recebemos? Tomar remédio para adormecer a dor. Então, você toma remédio para dor, você cala o seu corpo. Sim, Não estou dizendo que às vezes não é necessário tomar remédio, não é isso, deixar sim, bem não, tem claro. coisas que. Mas assim, nós nos automedicamos o tempo inteiro. Né? Não é porque a gente foi ao médico, o médico indicou também, quando necessário, mas a gente está com uma dorzinha, eu tomo não sei o quê, fulano, toma isso aqui que é bom. Quer dizer, uma fica passando remédio para o outro, nós temos essa cultura. O que é isso? É para adormecer os sinais que o corpo está nos dando. Se nós não temos esse autoconhecimento, essa autopercepção do nosso corpo, o que acontece? Você adormece e aquela dorzinha, né, aquele incômodo que o corpo está dizendo assim, olha para mim aqui, olha para o joelho, olha aqui para o braço, olha para a cabeça, olha para o estômago, olha para os pulmões. Então ele vai dizendo, aí eu vou lá e tomo um remédio, ele cala. Né? Surge de novo, ele tenta conversar, você vai e toma outro remédio, e não olhando, né, para realmente o que está acontecendo ali. Quando vai ver, já é uma coisa muito mais complexa. Uma outra questão também que você trouxe é de nós fomos educados a acreditar que nós temos uma herança, recebemos uma herança genética e que ela não pode ser mudada. Sim. Né? E a epigenética hoje já traz, né, uma nova visão. Claro que tem algumas coisas que são definidas, né? A cor dos olhos, né? O formato do seu rosto, cabelo, mas
as doenças, né, e padrões que a gente vai recebendo podem ser mudados. Como você trouxe a questão do meio ambiente. Hoje, nosso ambiente, ele é muito mais estressante. Nós comemos pior, porque sempre com pressa, comidas prontas. Então, tudo isso, né, vai interferindo também na nossa genética, né, no nosso corpo. As doenças que a gente vai desenvolvendo são doenças diferentes do que tinham antes. Né? Então, tudo isso, né, vai entrando para as memórias celulares e que esses padrões vão sendo reproduzidos para os nossos filhos. E eles podem ser mudados? Sim. De que maneira? Uma delas é a desprogramação neurobiológica. Então, posso mudar padrões que eu recebi, né, dos meus antepassados, da sociedade que eu estou recebendo ainda, usando a desprogramação neurobiológica. Né? Desprogramando esses caminhos, esses padrões. Na constelação familiar, a gente chama de campus morfogenético, que é o Rupert Sheldrake que pesquisou, né, sobre isso e disse que tudo que está vivo, né, funciona a partir de padrões. Quem é que dá a forma, né? A forma da planta, a forma do animal, a nossa forma, são esses padrões que estão no campo forma, morfo, né, genética. Então, os padrões que estão naquela forma que ela vai se reproduzindo, né? É o comando que as células recebem para reproduzir novamente. E com esses comandos da desprogramação ou trabalhando na constelação familiar, você muda esses padrões. Provavelmente a gente consegue voltar para o padrão natural, né? Eu gosto muito do exemplo de Inicial, né? se você devasta, se você, por exemplo, tem um terreno que está limpo, está capinado, mas se você deixar ele parado ali, sem a mão do homem, as plantas vão voltar, os animais vão voltar, então o que é natural vai voltar para aquele lugar, né? Então a desprogramação para mim ela entra com isso. Ok, a gente já passou muito tempo aqui construindo, passando encanamento, afiação, asfalto. Ok, mas qual que é a natureza? Qual que é o normal? Qual que é o saudável? Então ela tem essa capacidade de trazer esse natural, né? Esse organismo que se regenera com facilidade. E esse é o meu entendimento em relação ao nosso corpo. O natural é a saúde. A gente crer que o nosso corpo não é capaz de se regenerar é a gente não observar a natureza e perceber como ela funciona. Porque se a gente observar a natureza, a gente vai perceber que ela sempre dá um jeitinho de resolver a situação. E o nosso corpo, na minha crença, ela é uma potência tão grande de autocura, porque imagina assim, o nosso coração bate sem a gente fazer qualquer esforço. A gente respira sem, sabe, sem a gente precisar pensar. Ou seja, como é que a gente subestima a nossa capacidade do nosso corpo de voltar para um estado de saúde? Né? É como a gente dizer que o planeta Terra não consegue se regenerar sem, vamos pensar assim, sem a ajuda do homem. Não, ele é capaz de se transformar e voltar para um estado natural, porque aí, para mim, é uma ideia de que Deus está agindo nesse natural, né? E quando a gente acredita nessa incapacidade, a gente não tem ideia da potência que é Deus agindo em todas as coisas, né? Nesse potencial de energia que é capaz de criar tudo. Então, a saúde, para mim, ela é o que o nosso corpo está sempre tentando trazer, né? Essa informação. Então, quando a gente pensa, minha família inteira é diabética, por exemplo, a minha avó teve diabetes e tudo mais. Fala, cara, isso aí eu agradeço, mas assim, isso foi dela.
Eu agradeço que ela trouxe essa informação até aqui, mas a partir de agora eu me liberto dessa necessidade de carregar essa crença, né? De carregar essa informação dentro do meu campo. Mas a maioria das pessoas gostam. Eu tenho essa sensação de que as pessoas têm um prazer nesse contar de, ai, não, é porque a minha avó é diabética, a minha mãe é diabética, eu também sou diabética. É como se fosse um pertencimento ali, né? E você Mas estar é, fora, você é o estranho fora do ninho, né? é exatamente, é o sentimento de pertencimento mesmo. Para eu pertencer àquele grupo familiar, eu também preciso desenvolver a doença. Claro que isso não é racional, né? No meu caso, a minha mãe tinha artrose. E eu comecei a desenvolver artrose também, sinalizando isso. Mas eu consegui entrar, enveredar por essas terapias antes de iniciar esse processo em mim e reverter o que estava começando a iniciar no meu corpo, né? Esse mesmo padrão. Quer dizer, preciso honrar a minha mãe e aí também ter as mesmas doenças que ela tinha. E realmente eu consegui modificar, né, esse processo, né, de reproduzir esses modelos, né, esses padrões, tanto em relação à questão da saúde como de comportamento. Então, Até porque a gente convive muito tempo, né, com os nossos pais. Então, a gente absorve muita coisa do inconsciente coletivo deles, né? E energeticamente a gente tem eu entendo como a gente tem um laço muito grande, né? Então, sim, a gente compra mesmo os pontos de vista deles e vai construindo aquilo para nossa vida até que o presente chega, né? E você fala, opa, peraí, né? E agora? O que que eu faço com isso? e aí, pessoal que está aí participando, todo mundo quietinho, ninguém quer falar nada, ninguém quer perguntar É, nada, ninguém quer contar alguma coisa. Está eu todo nem mundo sei muito quanto quieto tempo aí. faz que a gente está falando. Olha, já são 8h22. Eu costumo fazer de 1 hora, né? Porque eu acho que é um tempo legal para conversar. Vamos ver É, se até alguém para aí quem vai quer fazer assistir alguma depois pergunta. também, né? Para não ficar uma coisa muito longa, porque hoje, outra coisa, né? Ninguém quer ouvir nada que dure muito tempo, É, que é tudo coisas muito rápidas, né? é, Ah, que boa, Ana. Quer fazer alguma pergunta? A Depois eu vou Paula aqui. colocar essa live no YouTube também. Eu tenho um canal que eu estou alimentando com as lives do Instagram, porque eu acho mais gostoso assistir vídeos longos no YouTube do que aqui É, no Instagram. legal. Aí você dá É, um. Fala lá, porque quem quiser, eu. na minha bio tem um milkshake lá e tem um link que vai direto pro YouTube. Depois eu te mando também. Tá, legal, porque aí eu posso disponibilizar. Sim, sim. Ah, que legal, Luanda. Estou só ouvindo algumas coisas, me identificando. Que bom, porque a ideia é trazer experiência nossa, contar o que acontece com a gente, para as pessoas perceberem assim, que elas não estão sozinhas, né? Que nós também passamos por isso e como é que a gente pode ir superando, né? Esses desafios todos. Para isso que nós, terapeutas aqui, que trabalhamos com energia, é, estamos fazendo live, né, postando informações no Instagram, no Facebook, para esse objetivo, com esse objetivo mesmo. Olha, nós também passamos por tudo isso, a gente conseguiu superar, tem coisas que a gente estamos aí buscando, né, Trabalhando, superação. né? É. Então, oi Mari, Gracinha, saudades de você, viu? Essa aqui é minha filhada. Ah, eu ia te perguntar, de onde que você está falando? Onde que você Eu estou mora? falando de Guararema, São Paulo, interior de São Paulo também, só que aqui é região de Mogi das Cruzes. Ah, tá.
do A Vale minha do sobrinha Ribeira. em Mogi, eu pegava, quando eu morava em São Paulo, eu pegava o trem da CPTM até a Ah, última então ainda estação de tem, Mogi. viu? Ainda tem, eu uso bastante, viu? Esse trem para ir Ah, para São Paulo. É muito sim, legal. é pertinho. Bom, E eu pessoal, ia falar. você vai falar mais alguma coisa, Cris? Não, que é isso, que a diferença é que eu acho que a forma como a gente vive e enxerga os problemas, a gente não só reage às situações, né, com a nossa mente, a gente está sempre tentando entender e observar, trazer, eu falo assim, colocar luz nas situações para que a gente mude a situação, né? Não que a gente não tenha problemas, não crie mais problemas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa postura diferente, né? Um olhar diferente para a vida e que quando a gente está acompanhado de um terapeuta, o terapeuta vai com a gente acendendo essa luzinha e aí as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, porque a maioria das pessoas tem uma tendência a ir conversar com um amigo. Ok, pode ir conversar com um amigo, mas muitas vezes que eu fui conversar com um amigo, o amigo bota mais pilha na situação do que ajuda. E não é porque a pessoa não estudou, não entende o que está acontecendo, né? Então é importante a gente, às vezes, observar e falar assim, eu acho que eu não estou dando conta sozinha e eu preciso de ajuda terapêutica mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Sim, passo É, por isso, me faço esse questionamento, porém sigo opa, meio que conformada. conformado. Não sei dizer se essa é a palavra correta de dizer, como vivo meus dias. Então, Luanda, assim, não é se conformar, não. A proposta é você entender por que é que você tem esse comportamento, esse padrão, né? Quais são as crenças que você está reproduzindo aí? Então, esse é o objetivo aqui da live, é entender, né? Para as pessoas entenderem que a gente precisa se autoconhecer. O que significa isso? Observar por que é que eu faço de determinada maneira e fico reproduzindo isso de determinada maneira. Não saio desse mesmo padrão. Então, a hora que eu consigo entender, compreender, na constelação a gente trabalha muito isso também, a compreensão. A hora que eu compreendo, eu consigo me libertar daquela situação que não está me fazendo bem, que não é mais uma contribuição, tá? Então É essa aquela é a história, ideia. né? A verdade liberta, né? A verdade sobre as situações libera a gente. A hora que a gente descobre, entende, a gente não briga mais com aquilo, né? E tudo que acontece com a gente, tudo que aconteceu, é sempre um olhar de pessoas que também não estavam bem, né? E eu acho que quando a gente descobre isso, quando a gente percebe isso, e eu sempre penso assim, cara, e aí quando alguém fala assim, ah, meus pais, mas eu penso assim, cara, a humanidade, até um tempo atrás, né, fazia coisas, atrocidades e era normal. Então a gente esperar que o ser humano vai se iluminar muito rápido, ou que os nossos pais deveriam ser melhores do que são, ou com quem quer que seja, no trabalho, relacionamento, é a gente exigir demais nesse momento, né? A gente ainda brinca que nós somos bebês para muita coisa a gente ainda, agora que a gente está, nossa, né, tem condições por causa da internet. Então a gente cobrar demais das outras pessoas. E também, às vezes, se cobrar demais não é o lugar correto, né? Mas o se questionar e o não se conformar com a situação, eu acho que é alguma coisa, é um papel importante. Eu brinco que eu saí da depressão por causa disso, eu não me conformei. Eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer isso, eu vou correr atrás e não aceito isso como uma verdade na minha vida e pronto, vou atrás da solução. E Deus vai colocando o chão ali de baixo, entendeu? Então, assim, talvez você não esteja conformada porque você não acredita que existe uma forma de sair desse lugar. Mas se você está aqui, existe uma parte sua que deseja isso.
Então você já está fazendo alguma coisa por você, né? E já é um caminho. Sim, só o fato de estar aqui é porque você quer mudar essa situação. É um passo que você deu grande. Sim, sim, sim. E aí, se quiser depois É. conversar comigo, com a Cris, a gente está aí disponível, tá bom? Só entrar em contato aí pelos nossas redes sociais para conversar. Ok, então vamos encerrar aqui por hoje. Agradecer o convite da Cris aí para participar dessa live. A gente vai estar sempre aí, uma hora no meu Insta, outra hora no dela, trazendo assuntos que do nosso cotidiano, né? Para ir trocando informações e trazendo algumas possibilidades aqui da gente se transformar, né? Então, gratidão a todos que participaram, que ficaram com a gente até o final. E espero estar com vocês novamente aí na semana que vem. Um beijo. Obrigada, Maria Alice, de verdade. Nossa, estou muito feliz de encerrar o ano, né, com essa live. Não te conhecia, tomei coragem, falei, olha lá, deixa eu me Deixa eu cutucar. movimentar, deixa eu me movimentar. E estou muito feliz. Eu acho que foi uma contribuição muito grande para as pessoas que estiveram aqui, para quem, né, sentiu o chamado de assistir essa live depois, que a gente possa fazer essa virada do ano com saúde, com paz e que a gente possa realizar muitas coisas e se programar e atualizar muita gente ano que vem, né? Sim. Gratidão, então. Um bom Obrigada. 2022. Muita força para todo mundo aí. Tá bom? E bom final Beijos. de ano para vocês, gente. Beijão e depois pode ir lá. Ah, esse vai ficar aqui no final, não vai dar certo. Mas eu vou disponibilizar ela inteira lá no YouTube, tá bom? E aqui Tá bom. também. Tá. Beijo. Beijo. Tchau.